Salve Maria Puríssima, queridos e amados irmãos, quero responder nesse vídeo. Algumas pessoas nos procuram dizendo assim: Hélio Maria, estou muito triste, está tendo muita contenda, divisão dentro da igreja, e quem divide não é o diabo? De fato, a palavra diabolos significa divisor, aquele que divide. Mas é necessário também entender que existe uma divisão que não vem do diabo, existe uma separação que vem do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Isso ele nos ensinou no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, versículo de 34 a 35. Jesus disse assim: não pense que eu vim ao mundo trazer a paz, eu vim trazer a espada, e que dentro de uma casa estaria dividido o filho contra o pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Então existe uma separação, uma divisão que também vem do próprio Senhor Jesus Cristo. E ele foi muito claro, essa divisão acontece por meio do quê? A resposta está quando ele diz assim: não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. É a espada que divide, e a espada é a palavra de Deus, como São Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 6, ele fala que a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. A gente encontra isso também na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz que a palavra é como uma espada penetrante que entra, que corta, que divide, que separa até mesmo o corpo da alma. Então esta primeira divisão, esta primeira separação, ela acontece pela palavra, e Cristo é a própria palavra encarnada no meio de nós. Mas também, como o próprio Santo Tomás de Aquino ensina, que Deus não permite o mal, que ele venha tirar um bem maior. Quando as pessoas falam que está havendo muita divisão, contendas dentro da igreja, diante do cenário que nós estamos vivendo hoje, eu me lembro exatamente de uma outra palavra de São Paulo, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19, quando ele diz assim: é necessário que no meio de vós exija partido, para que se manifeste verdadeiramente aqueles que são virtuosos. Então, o que nós precisamos fazer no meio desse partido, dessas separações, dessas divisões que está acontecendo hoje dentro da igreja? Analise e olhe, porque é necessário, como diz São Paulo, que no meio de nós exista estas partidos, estas divisões, estas contendas, para que se manifeste aqueles que verdadeiramente são virtuosos. Então, no meio de toda esta bagunça, desta contenda, você vai conseguir enxergar quem é a igreja, você vai conseguir enxergar quem são os virtuosos, você vai conseguir enxergar quem está rezando e quem não está rezando, você vai conseguir enxergar quem é a igreja e quem não é a igreja. E isso é fantástico, é nisso que nós devemos pensar, olhar e analisar. Este é o bem que Deus quer tirar com esse mal que nós estamos vivendo. Então, olhe para esta realidade, como diz São Paulo, é necessário que no meio de vós exista partido para que se manifeste verdadeiramente aqueles que são virtuosos. Por isso, o próprio Santo Agostinho dizia: é necessário na igreja até os hereges, porque quando surge herege, surge os defensores da fé. E diante do cenário que nós estamos vivendo é isso, está surgindo as contendas, mas está surgindo os virtuosos. Quem ama a igreja, quem defende a igreja, quem chora e sangra com a igreja. E eu espero que eu e você sejamos um desses. Salve Maria Puríssima!